Boa noite, amigos. Muito boa noite. Gente amiga do Paraná, especialmente de Londrina. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasília. Boa noite, Belo Horizonte. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite, Militão. Boa noite a todos, Brasil. Como você sempre diz, de tédio o brasileiro não morre. Não, aqui o no londrinense país menos ainda. não tem espaço para tédio. Toda semana... Toda semana uma novidade, um escândalo, né? E nós já se acostumamos com isso. Aí não tem mais... O pessoal nem se lembra mais do Roberto Carlos que cantava que a Candinha quer falar, né? Hoje parece que todo mundo quer falar, né? É o Ministério Público, é o Supremo Tribunal Federal, são os deputados, os candidatos, olha o prefeito do Rio de Janeiro, Crivella. Eu acho que ele acabou criando uma milícia, porque ao contratar funcionários, aproveitando essa ordem que pode gastar dinheiro por causa da pandemia, sem obedecer qualquer lei, ele montou uma equipe, os guardiões do Crivella. O Crivella, ele põe 2 pessoas 24 horas por dia revisando em cada hospital ou em cada posto de saúde. Isso aí é o seguinte, é cabide de emprego, porque aqueles guardiões que ele está chamando, tudo indicado dos vereadores. Então, Militão, você é vereador, você tem lá 6 cargos para nomear, nomeia 6 agentes lá, ganha 3 pau cada um. E os salários não é aquilo do Chico Anísio, não, é isso aqui, ó, desse tamanho. Sabe por quê? Porque varia de 4 mil a 12 mil reais. Sem contar os penduricados que tem direito. E os caras são metidos, porque você viu pela televisão, eu vi, não sei se eu vi na Record, no Jornal Nacional da Globo, a Band mostrou também, e eu não vi aqui na CNT, não sei se mostrou também, né? Mostrou também. Bom, não tem cabimento, esse Crivella... Eles são prepotentes, eles estão ali para não deixar a imprensa entrar. A imprensa entrar. Porque a imprensa entra no hospital e filma pessoas na maca, pessoas que não foram atendidas, pessoas que estão lá horas aguardando. Morre lá dentro. O jornalista está cumprindo o dever dele de informar, que esse é o dever do jornalista. E vai no local e filma, e mostra a reportagem, toma depoimento das pessoas e tudo. Mas não, o prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella, botou os capangas, e os capangas expulsam e batem nos jornalistas. Metidos, são postos de autoridade, né? Mais que qualquer policial de farda. Isso porque o prefeito é evangélico. E olha lá, é evangélico. Né? Que fala em Deus, em paz, mas que fala em Jesus, mas manda bater. Bate em nome de Jesus. Bate em nome, é verdade. Que coisa impressionante. Doutor Viana, a viúva da Marielle, aliás, ela dizia que era o marido da Marielle, a Mônica, está de namorada nova. É a vida que segue. A vida que segue, né? É isso aí. Então, como ninguém conseguiu responder quem matou Marielle, ela já progrediu também, esqueceu também. Ela não faz mais essa pergunta. Não faz mais essa pergunta. Daqui a pouco, quando falarem para ela da Marielle, ela vai falar, mas quem foi Marielle? É isso aí. Doutor Viana, e o padre Robson? Eu fiquei estupefato quando apareceu, eu não sei como é que o pessoal, o jornalista, parabéns aos jornalistas, aos repórteres que conseguiram documentos e quanto ele deu. Porque esse padre, ele arrecadava aqui em Londrina muito dinheiro. No Paraná inteiro, muito dinheiro. No Brasil todo. No Brasil todo, muito dinheiro. Ele deu alguns milhões para políticos, para o prefeito de Trindade, para o vice-prefeito, para o presidente da Câmara. Ele deu, doutor Viana, 500 milhões para um, 50 milhões para outro. Era muito dinheiro. Mas que coisa impressionante. E a igreja dele está lá só... Você vê, o cara tem um talento, tem que admirar o cara. Tem. Porque ele é diferenciado, ele tem um talento de arregimentar as pessoas, né, e de congregar. Você vê que o Brasil inteiro... O ano passado, naquele dia da padroeira lá, do dia que ele... Do Pai Eterno lá? Do Pai Eterno, ele colocou na cidade 3 milhões de pessoas do Brasil inteiro. Já imaginou? 3 milhões, sabe que você reunir 3 milhões de fiéis? O que será que o prefeito tinha contra ele? Algum segredo? Por que ele mandava a secretária entregar dinheiro para os caras aí escondidos de caminhonete pegar? Não era para o prefeito. Não era.
Não, isso Ali aí era eram outra os coisa. caras que estavam extorquindo ele. Por algum motivo. Algum motivo que podia, vamos dizer, queimar o padre, o nome, ou estragar a vida dele. Estragar a vida dele, ele mandou pagar a extorsão. A vida secreta aí. A vida secreta. E mandou pagar a extorsão. E dali para frente, uma hora ele não aguentou mais, aí comunicou a polícia que estava sendo extorquido. Aí a polícia, então, entrou no caso para grampear e pegar os bandidos que estavam extorquindo ele. E descobriram que... Foi o fio da meada. É o fio da meada, que ele tinha muito dinheiro. Porque a polícia começou a ver o seguinte, mas escuta, como você pagou 5 milhões? De onde você tirou esses 5 milhões? Tirei do fundo, não sei o quê, a gente tem um... mas isso está contabilizado? Não, é um fundo, não sei do quê. Fundo do Pai Eterno 2. E não sei o quê. É o 02 dele, o 03, 04. Que coisa impressionante. Aí começou aquela história toda e milhões. Você viu que ele comprava todas as fazendas e propriedades rurais e urbanas da cidade. Todos os negócios da cidade era com o dinheiro da AFIP. Que coisa, ele não precisava. E olha, ele recebeu do criador, o Robson, o padre Robson, ele é um cara boa pinta, isso cabeludo. Que eu falei, ele tinha um carisma, uma luz própria. Conversa porque bem. Não adianta... Convencia as pessoas. Se puser outro, que a igreja de certo vai por outro lá, vai afundar. Vai afundar. Porque isso aí é uma iluminação, uma energia, um carisma que é pessoal, que ele é que tem aquilo e ele que é um iluminado. Não adianta por outro. Agora, que coisa o estado de Goiás, né? Não é um estado só de dupla sertaneja, não. Olha, e o João de Deus é de lá. E o padre Robson é de Goiás. Sim, aquele outro que morreu, eu esqueci o nome dele. Muitos. Tem até cidades tinha uma outra seita. Que tinha seita. Que tinha uma cidade própria. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha, que loucura, não? É uma loucura. Olha, doutor Viana, por que alguns políticos e candidatos têm tanto medo do Ministério Público? O que há? Será que eles pensam em assumir um cargo público e ser tentado a fazer alguma coisa? O Ministério Público está aproveitando o poder que a Constituição deu a eles. Em 1988. Uma instituição forte, só que eles descobriram que a instituição não é para defesa da sociedade, defesa dos vulneráveis, defesa disso, dos interesses sociais, nem nada. Eles descobriram que para alavancar a instituição e se notabilizarem, o negócio é processar agentes públicos. E aí eles vão atrás do agente público, prefeito, vereador, deputado, essas coisas. Esses agentes públicos, às vezes, escorrega, pega uma verba, desvia, não aplica correto, isso e aquilo, estão errados, tem que ser processado. Só que o Ministério Público descobriu que isso é um filão. E aí isso dá notícia, da mídia, da popularidade e da cartaz. Eles não fazem isso para melhorar o sistema de justiça ou para que as pessoas, para consertar o erro de uma injustiça. Eles fazem isso apenas para se promover. Tanto é que todos esses anos, essas operações midiáticas que a gente vê pela TV, pela mídia, por tudo, elas têm pavio curto. Passa umas duram um mês, outras duram 3 meses, 6 meses, mas passa e não tem resultado prático nenhum. Aí já vem outro caso. Outra operação. Vamos citar o caso do Banestado, por exemplo. Sim. Escândalo internacional. Milhões, bilhões de dinheiro, aquela coisa e tal, no início, fala, nossa, todo mundo vai ser preso, envolveu tudo isso e tal. Mensalão.
Mensalão, né? Que quase derrubou o governo do Lula. Do Lula. Um escândalo pior do que o Banestado e tal. Então, aí você pergunta assim, quem está preso pelo mensalão? Quanto o governo arrecadou do mensalão ou do Banestado? Quem está preso no Banestado? Ninguém. Quem cumpriu pena? Não vamos dizer que está preso até hoje, mas quem cumpriu pena? Vamos dizer que o cidadão tenha cumprido 4 anos. Ninguém. Ninguém. Ninguém vai se lembrar do nome de quem cumpriu pena, porque não teve. Por quê? Porque faz uma operação midiática, maravilha, é aplaudido, é ovacionado, é igual a Lava Jato. Ganhou a torcida? O Moro foi ovacionado, ganhou um cargo no ministério, já tinha prometido ser ministro do Supremo, ia ser presidente da República, ia tudo. Acabou. Acabou a operação. Quem que está preso da Lava Jato, que é a mais recente que todo mundo lembra? Quem está preso? Hoje, quem está preso? Se tiver 3 ou 4 é muito. Nem o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral está em casa por causa do Covid, o Palocci saiu, o Cunha saiu, né? O Gedel saiu, todo mundo saiu. O Lula saiu. O Lula saiu. Então, veja só como a coisa é só para mídia, para jogar na mídia. Aí eles já vão atrás de outra operação. Gastam uma fortuna. Imagina cada operação dessas. Mas aí... Da Lava Jato. 2 minutinhos. Mas aí não é um pouco de culpa também do Supremo que solta? Não, o Supremo é o seguinte, o Supremo vê o princípio da legalidade. Porque, por exemplo, outro dia fizeram uma busca e apreensão no gabinete do Serra, sendo que são fatos mais de 10 anos, porque ele deixou de ser governador há 10 anos. Sim. E o fato estava investigando o governo dele. Quer dizer, qual o objetivo de fazer uma busca e apreensão 10 anos depois no gabinete dele no Senado? Não tem nada. Isso é jogar para a torcida. Aí é isso. Aí o Supremo impede isso, aí eles falam, o Supremo solta bandido, o Supremo está a favor dos corruptos. Não é isso, o Supremo está dentro da legalidade. A Justiça e o Ministério Público de primeiro grau é que anda aí fazendo essas loucuras, essas bravatas para sair na coisa. Para encerrar, quanto é que você, a grosso modo, quanto é que a Lava Jato gastou para fazer isso tudo que fez? Gastou milhões do governo, gastou milhões e milhões e milhões. Aí tem um fundo de 500 milhões, que é da Lava Jato, que os procuradores queriam ficar para eles. Fizeram até projeto nesse sentido e campanha para que esses 500 milhões ficassem para a administração do Ministério Público. Quer dizer, então a despesa o povo paga e o lucro vai para eles. Fosse nos Estados Unidos, as autoridades do Ministério Público... Podia ser aqui no Brasil mesmo, se nós fôssemos sérios, nossa lei não permite que o promotor fique com o dinheiro arrecadado. Isso não existe. Devolve para o Tesouro Nacional. Não, isso seria uma vergonha, era para perder o cargo assim. Falou isso, então perde o cargo já. É para isso, só por ter pensado nisso. Eles estão brigando, esse dinheiro está preso até hoje, não vai nem para o governo, não vai para lugar nenhum, porque o Ministério Público não abre mão daquele dinheiro. Que coisa, hein? É uma loucura. Mas essa é o nosso país. É aquilo. E aqui de tédio ninguém morre. Ninguém morre. Doutor Viano, obrigado, um abraço grande e bom trabalho. Obrigado. Viu? Boa advocacia, como sempre. Obrigado. Está no escritório já? Tá. Estamos pedalando, estamos pedalando. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seu convidado. Vivemos um momento em que a transformação é essencial. Nos reinventamos para continuar transformando o presente e o futuro. Para apoiar a decisão de conquistar a tão sonhada graduação, a Unifil preparou condições especiais. Atingiu boa nota no Enem? Bolsa de até 35%. Estudou o ensino médio em escola pública? Bolsa de 30%. Confie, vai passar. Prepare-se para o futuro. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolha praticidade.
aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Muito bem, agora no programa Militão e Militão, vamos conversar um pouco mais sobre carga tributária. Para alguns, o manicômio tributário aqui no Brasil. Está conosco o advogado tributarista André Cunha, que vai falar com a gente sobre o tema. Boa noite, doutor André, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite, telespectadores. Né? Tudo bem, graças a Deus. Né? Como que a carga tributária chegou a esse ponto? Bom, Marcelo, o ponto da carga tributária é histórico já. Né? O nosso sistema tributário atual, ele tem 60 anos já. Né, 60 anos de existência. A última reforma, que dá para considerar que foi uma reforma tributária, foi em 1965. 65? Né? Em 1965. Né? Aquela época, a economia era outra. Né? Não existia prestação de serviço, era indústria e comércio. Né? E esse panorama veio se invertendo. Né? Hoje tem internet, tem milhões de prestação de serviço, hoje é o principal fator econômico. Entendi. E o que aconteceu? Né? O sistema tributário não acompanhou nem a tecnologia, nem nada, né? Continuou o mesmo sistema arcaico e depois de 1988 ele se agravou muito. Né? Ou seja, ele não é nem um pouquinho moderno? Nem um pouquinho moderno. E ele desmodernizou ou piorou em 1988. O que a Constituição... Ela abriu brecha, né? A Constituição promulgada em 1988, ela abriu brecha para o ICMS, para os estados ter mais autonomia. Né? Aí o que aconteceu? A União não tinha capital para manter, o que ela mais usou foi as contribuições sociais, que hoje os mais famosos é o PIS e COFINS, né? que o CSLL para os empresários, que é a Contribuição Social por Lucro Líquido, né? Foi o jeito que ela achou, e impostos, que ela também morde um pedaço. Ou seja, esse modelo que nós temos no sistema tributário, esses tributos são revertidos para a população ou não? Olha, você chegou num ponto que eu sempre falo que é o ponto mais importante de todos, né? Porque o importante é a qualidade de vida. Né? A OCDE, né? A OCDE, que é a Organização dos Países Mais Desenvolvidos do Mundo, salvo engano, são 36 ranqueados, obviamente que o Brasil não está nele, né? Ah, não está? Não está. E pelo Banco Mundial, o Brasil já teve, dos 190 países, ele já esteve em penúltimo, perdendo somente para a Bolívia, hoje ele ocupa a vergonhosa posição de 6º lugar. Mas a carga tributária do Brasil é igual dos países da OCDE, né? A França é o campeão de arrecadação, né? É 40 e poucos % do PIB francês, e o Brasil hoje tem 34% do PIB, que é um absurdo, a carga tributária é imensa. Aí você me perguntou sobre a finalidade, se é revertido esse imposto, porque cada tributo tem uma função e uma finalidade social. Né? Como você citou o COFINS aí, né? Isso, exatamente, né? Para a Seguridade Social, né? Enfim. E eu não vejo essa reversão. Né? Eu sempre dou um exemplo brincando. Eu sou de Londrina, né? Nascido aqui. Eu sou sócio, eu moro do lado do Arel e sou sócio do Clube Alemão, não sei se o pessoal conhece. Né? Ali eu dou clube, hein? Excelente clube. Maravilhoso. Estão fazendo ali agora uma sauna feminina com elevador subterrâneo. Uau. Em cima fizeram uma arena de biribol. Destruíram a antiga sauna feminina e masculina. Estão fazendo uma sauna só. O campo de futebol do Arel, a grama sintética ele é mais tecnologicamente evoluído do que a arada do Atlético Paranaense. Né? Você entra naquele clube, tem funcionário, tudo funciona, tem dinheiro em caixa. Eu sempre costumo falar, ali o tributo é mensalidade dos sócios, que é em torno de R$300, eu acho, né? E aquilo funciona, aquilo é um exemplo de um país europeu, de uma micro-sociedade, aí se leva para a macro-sociedade, se leva o Brasil. A gente pagaria uma mensalidade comparativamente a um clube, 500 vezes mais. E como todo mundo vê, né, o nosso SUS, o nosso transporte público, não funciona nada aqui. Para não falar outras coisas. Para não falar outras coisas. Agora, você como advogado tributário, como que é a sua atuação nesse mercado, com o sistema tributário
que muitos consideram mais injusto e complicado do mundo, doutor André? Com certeza. Viu? O sistema ele não é transparente, não é justo, né? Ele não é simples, é muito complicado. A palavra-chave da atuação de um advogado hoje, como eu, que tenho clientes patrocinados, é a insegurança jurídica total. Não dá para garantir nada hoje para nenhum cliente, né, se vai ganhar, se não vai. O sistema é completamente complexo. O ICMS, como eu citei na outra entrevista, 27 estados, né, com legislações próprias. Agora tem o default, a partir da emenda constitucional 87 de 2015, que abriu cobrança na origem e no destino também. Para complicar ainda mais. Para complicar muito mais, né? E, enfim, a atuação do advogado tributário hoje, ele depende do STF, que tem as cláusulas, que tem as súmulas com repercussão geral, que hoje em dia está na moda aí o PIS e o COFINS, né, com a mesma base de cálculo do ICMS, que gera uma bitributação, a folha de pagamento do salarial, que tem o 13º, o centro de trabalho, que também são indevidos, e estão lá simulados, é a garantia que a gente pode dar hoje. O resto é o contencioso tributário, né, que é uma insegurança jurídica, que na outra entrevista eu falei de 1 trilhão, só que são 4 trilhões. 4 trilhões? Corrigindo, 4 trilhões. É muita coisa. É coisa. 80% do mundo inteiro está aqui no Brasil concentrado. Barbaridade, doutor. Não, então, insegurança é a palavra. E tem saída ou não? Olha, nós temos os projetos, né? A gente tem associação, né? A AFIP e a AFIP, Associação dos Auditores Federais e Estaduais, a FINE, enfim, essa associação, né, eles estão com um projeto de uma reforma tributária solidária, que é baseada mais ou menos na do Rauli e na do Baleia Rossi, que eu citei antes, que é sempre na base do consumo, que é o nosso maior problema, sem sombra de dúvidas, né? A gente tem o Marco Sintra, né, que ele está com uma proposta também, que ele é o secretário nacional hoje da Receita, secretário da Fazenda, né, da Receita Federal, o secretário da Receita Federal, Marco Sintra, que é um IVA duplo que não adiantaria naquele quesito da guerra fiscal que foi anteriormente, que seria um IVA nacional e posteriormente ele faria um IVA estadual, o IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços. E temos a proposta do Baleia Rossi, a do Rauli, e o Rauli, eu em conversa com ele essa semana, né, a proposta de 5 em 5 mais anos, em 5 mais 5 anos, né, para ser adaptada e de fato, né, concretizada, ele vai mudar o texto da PEC 110, ele conversa comigo, para 1 mais 1 ano, em 2 anos. Né? Poderia estar aí já uma melhora, assim, com certeza, porque a reforma tributária, ela tem que ser totalizada, ela tem que ser funcional. Que nem o Paulo Guedes, ele quer fazer um projeto de lei, que é mais uma emenda. Nesse tempo todo, a gente tivemos, desde 88 para cá, tivemos 17 emendas. Não adianta nada. 2 foram boas. Acabei de falar do Rauli, coincidência ou não, as 2 que foram boas foi do Rauli, que foi o Super Simples Nacional e foi a Lei Candir, que ele exonerou a exportação de produtos elaborados e semi-elaborados, commodities, né? Que a agricultura do Brasil foi para o número 1 do mundo na exportação. Doutor, já deu tempo da entrevista, só vamos só citar aqui que faleceu o tio doutor André Cunha, que é médico, né? Médico, formado em Londrina pela UEL. Só fala o nome dele, que muita gente conhece. Doutor Carlos Toledo, formado pela UEL em Londrina, atuava em Joinville, em Rondônia, né? Uma pessoa incrível que muito me ajudou. Nossa homenagem, né? A ele, né? Sim, com certeza. Obrigado, doutor André, grande abraço. Eu que agradeço, mestre. Deixa eu te dar uma dica. Graduação EAD Unifil. Mais tecnologia, melhor aproveitamento do seu tempo e educação de qualidade. O conhecimento que transforma o seu presente e o seu futuro. Na Unifil, você tem a oportunidade de conquistar o tão sonhado diploma e abrir as portas no mercado profissional. E as condições são especiais na graduação online. Preste atenção. Matrículas por apenas R$ 149,00 em todos os cursos. Mensalidades só a partir de outubro. Para quem quer mudar de faculdade, fazer a segunda graduação ou estudou ensino médio e escola pública, a condição também é especial. 30% de desconto durante toda a graduação. Graduação online Unifil. Você em casa construindo o seu futuro. Unifil, você já decidiu. Ligue 3375-7474. Já nós voltamos. Procurando escola de inglês? Escolha praticidade.
aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Vivemos um momento em que a transformação é essencial. Nos reinventamos para continuar transformando o presente e o futuro. Para apoiar a decisão de conquistar a tão sonhada graduação, a Unifil preparou condições especiais. Atingiu boa nota no Enem? Bolsa de até 35%. Estudou o ensino médio em escola pública? Bolsa de 30%. Confie, vai passar. Prepare-se para o futuro. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Estamos de volta, meus amigos, recebendo com grande prazer o nosso professor Almir Hockenbach, que nos dá a alegria da visita. Boa noite, Almir. Boa noite, Militão. É um prazer estar de volta aqui e eu tenho muita satisfação de sempre ceder aí entrevistas com você, porque você nos permite sempre que sejamos absolutamente abertos. É um programa sem censura, né? Sem censura é bom, né? Isso aí, Almir. Almir, você trabalhou aí durante alguns anos em Campo Grande. Sim, 4 anos. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. É muito diferente daqui, da região nossa, né? É um pouco diferente. É um pouco diferente. Eu vejo que o povo de Londrina é mais participativo do que o povo de Campo Grande. Notadamente, as pessoas em Campo Grande, eles são ligados muito à atividade do agronegócio. E, portanto, ligados ao campo, né? A participação deles nas atividades sociais não é tão intensa como é aqui em Londrina. Agora você está em Londrina, veio rever os amigos. Sim. Você vai fixar residência em São Paulo? São Paulo. Eu devo ir para São Paulo. Eu tenho que ficar perto da filha e da neta, né? Da neta, né? Vou lamber a cria. Família, tá certo, é isso aí. Doutor Almir, a economia brasileira, como é que vamos ficar? Como é que vamos... Qual é a saída para esses problemas todos que vamos enfrentar, possivelmente aí com um déficit gigante? Militão, eu vejo assim. Se nós continuarmos procurando construir uma saída via mercado e continuar permitindo a especulação financeira, eu acho que essa saída vai ser dramática, vai ser demorada. Nós temos que ter coragem de buscar e de construir uma nova saída que não é essa muito tradicional. Eu defendo a ideia, pelo nível de endividamento público que chegou, ou seja, estamos aí chegando o ano que vem a 100% do PIB, então estou falando de uma dívida em torno de 7 trilhões e 100 bilhões de reais. É muito grande essa dívida. Todos os entes federados, e aí municípios, estados e União, eles estão encalacrados nessa dívida. Não têm condições de participar ativamente nos investimentos público-privados, nas parcerias. Eles não têm, eles ficam tentando, mas o setor privado também não vem, porque você tem um risco Brasil e isso gera muita desconfiança para o investidor privado. Ele está desconfiado. Além do mais, o Brasil não tem segurança jurídica e está falido. O Brasil foi para o buraco, faliu. Como que nós vamos recuperar isso? Eu só vejo uma saída: emitir dinheiro e fazer programas de retirada do endividamento a partir daqueles estados que menos devem, evoluindo para o estado que deve mais. Lá atrás, muitas vezes eu estive aqui falando desse projeto. Sim. E ainda enxergava a possibilidade da gente resolver o problema do endividamento a partir da securitização dos recebíveis, ou seja, dos créditos do setor público, securitizar esses
recebíveis no Tesouro Nacional ao valor de face. Aí nós encontramos um dinheiro suficiente para pagar esse endividamento, num programa de 5 anos. Era o que eu defendia. Hoje, pelo valor da dívida que nós temos, 7 trilhões de reais, nós não temos mais essa condição de salvar o Brasil por esse processo de securitização. É necessário emitir dinheiro. E será necessário também retirar uma parte das nossas reservas que estão depositadas lá fora e fazer o grande acordo com os senhores governadores, pagando o que a União deve a eles da Lei Candir. E deve muito. Deve bastante, deve bastante. Porque o que é essa Lei Candir? Lá atrás, o Brasil precisava fazer exportações e ele estava com pouca competitividade. A grande demanda do exterior era por produtos do agronegócio, que sofria tributações. Aí resolveu-se retirar esses tributos e houve, ao tempo da Lei Candir, um compromisso da União de fazer a compensação das perdas de arrecadação pela isenção aos estados. Sim. A União nunca pagou. Nunca pagou. É só isso. Quer dizer, o imposto que a União arrecada com exportação só fica para ela. Só. O estado e o município que arruma estrada. Não tem. Daí você tem uma certa transferência de verbas, né, de recursos federais em transferência, mas sempre menor do que o necessário, né? E quando você olha para os valores arrecadados de tributos federais, estado por estado, o que você verifica é que a arrecadação é muito maior do que a União devolve. Ele sempre arrecada mais do que ele devolve. Essas compensações são aquém das necessidades dos estados, que são os grandes contribuintes na arrecadação, inclusive de impostos federais. Essa dívida de 7 trilhões e 200 bilhões... 7,100, 7,200, que vai chegar ao final de 2022. O atual governo herdou alguma coisa do passado? Sim. Temer, da Dilma? Sim, a dívida vem crescendo, né? Vem crescendo. O menor endividamento era ainda antes do Fernando Henrique assumir a dívida. No governo Fernando Henrique, em relação ao endividamento do governo anterior, ele cresceu em 110%. E não podemos nos esquecer que ainda fez privatizações, né? Fez. Ele jogou o patrimônio público fora, porque vendeu barato. Né? Vendeu muita coisa. Jogou fora. O Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique. Fernando Henrique. E hoje estão falando em fazer privatização de novo, Militão. Não é possível. Não é hora de fazer isso. Eu estou com uma taxa de câmbio de 5,40. Eu preciso de R$ 5,40 para comprar $1. Então, se eu for vender o patrimônio, eu tenho que, as empresas privadas, eu tenho que verificar que o Brasil, para quem vende fora e tem dólar, ficou muito barato. Ficou barato, né? Não é? É menos de 20% para eles. Por exemplo, o Paulo Guedes quer vender o Banco do Brasil. Eu acho que não deve. Nós temos que salvar o setor público, porque ele fala o seguinte, o que o Fernando Henrique dizia? Eu vou privatizar para reduzir a dívida pública. Essa foi a grande promessa. Foi. Ele privatizou, jogou o patrimônio fora e a dívida pública aumentou. Aumentou. Quer dizer, dobrou. Então, o programa de privatização, pela avaliação que o governo Fernando Henrique fez, no cômputo geral, foi uma engana que eu gosto. Foi isso. É isso que ele fez com nós. É isso aí. Agora, eles estão falando em privatizar também, querem privatizar a Eletrobras, né? E querem privatizar mais uma coisa lá. Mas veja bem, vamos falar sobre setor elétrico. Setor elétrico. Fizeram privatizações das distribuidoras. Sim. A grande alegação das privatizações é que precisava de capital para melhorar os investimentos nas linhas de distribuição de energia. Eu acho que esse investimento foi muito pequeno. As privatizações já estão mais ou menos vencidas. Entre 30 e 35 anos elas vencem e têm que retornar para os respectivos estados. O que os estados precisam tomar muito cuidado a partir das suas agências reguladoras é que esse patrimônio que retorna esteja bem conservado. Eu não estou vendo isso. E quando chegar no final do prazo que eles terão que desenvolver, duas coisas vão acontecer. Primeiro, uma ação dessas empresas querendo que a privatização, a concessão continue. Esse é um ponto. E o outro ponto vai ser
a tentativa dos governadores que vão privatizar isso para fazer o grande acerto com esses investidores. Querem privatizar os Correios? Eu aí não vejo muito problema, porque eu acho que o Correio brasileiro, nos últimos 10 anos, ele foi extremamente destruído, né? Você tem uma deficiência danada, tem um custo elevadíssimo, né? E Correios eu não vejo muito problema, porque é uma prestação apenas uma prestação de serviço. Agora, tem lá um endividamento importante com seus funcionários, né? Tem. Essa dívida trabalhista dos Correios, num processo de privatização, tem que se fazer um grande acerto. Importante saber o seguinte: vender os Correios, sim. A que preço? Para quem? Para quem? Então você tem que ter uma modelagem, de privatização que ofereça segurança para nós. Essas modelagens no setor elétrico não aconteceu. Eu não vejo. Porque a energia foi lá em cima, né? Foi. Subiu muito. Cada vez sobe mais. É sempre o consumidor que paga essas coisas. Você é a favor de... Eu publiquei na Folha, fiz uma entrevista com você, e por sinal repercutiu muito. Você disse, o jeito vai ser emitir emissão de dinheiro. Emissão de dinheiro. Emissão de dinheiro. O que você tem contra hoje? Você tem algumas pessoas ligadas a algumas teorias econômicas que diz que quando você emite dinheiro, inflaciona. Peraí, vamos pensar. Emissão de dinheiro, quando você joga no mercado, por jogar no mercado, certamente você pode elevar a demanda, o consumo. Se a produção não acompanhar, você vai ter mais gente comprando do que produto sendo oferecido. Isso aumenta preço. É verdade. Só que o que eu estou colocando como pagamento da dívida, emissão para pagar dívida, ele tem um destino certo, que é o pagamento da dívida. Se eu não pagar a dívida, o que eu tenho hoje? Eu tenho que pagar juros, eu tenho que renegociar juros, em torno de 360 bilhões de reais ao final desse ano, e tenho um déficit primário nas contas públicas de mais ou menos 810, 820 bilhões. Eu vou somar essas duas coisas. 1 bilhão e 100 de novas dívidas a serem contratadas, que é igual juros devidos e não pagos, mais esse rombo nas contas públicas, mais 800, 1 e 100. 1 trilhão e 100 bilhões, que eu vou encostar em algum fundo de investimento para ver se eu consigo vender títulos da dívida pública a um juro que eu não sei ainda quanto que vai ser aceito pelos investidores, para eu colocar esse dinheiro para pagar um rombo do ano anterior. É isso que acontece. Então todo mundo diz que pagar esse ano o rombo do ano anterior não inflaciona, mas eu estou buscando dinheiro no mercado, 1 em 100. O programa que eu estou defendendo precisa de 800 bilhões num prazo programa de hoje 3 anos e meio para pagar a dívida de todos os estados e municípios. É menos do que essa dívida. Só que eu não vou destinar isso para o mercado. A ideia é que eu pague a dívida e monte programas de parceria público-privada com participação dos estados que antes não tinham condição nenhuma de investimento e na medida que você liquidou a sua dívida, ele passa a ter. Essa é a ideia do programa. Além do mais, tem a grande possibilidade aí de se você fazer um acordo que o governo tenta há 10 anos e não consegue, que é o Pacto Federativo. Porque quando você chama os governadores para fazer o Pacto Federativo, o que o governo federal põe na mesa são programas que prejudicam ainda mais a receita dos estados e dos municípios. Isso sempre acontece. É isso que está acontecendo. Quer dizer, os governadores vão concordar com isso? Nunca. Nunca. Almir Hockenbach, muito obrigado a você. Prazer enorme tê-lo aqui. Da mesma forma, então. O povo estava com saudades de você. E sempre que estiver por aqui, você me telefone para a gente. Também. Será sempre bem-vindo aqui. Obrigado, Almir. Muito obrigado pela oportunidade, sempre à disposição. Vamos em frente, daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seu convidado.
A importância de dar valor à vida. É assim que a Londre Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londre Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londre Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Vivemos um momento em que a transformação é essencial. Nos reinventamos para continuar transformando o presente e o futuro. Para apoiar a decisão de conquistar a tão sonhada graduação, a Unifil preparou condições especiais. Atingiu boa nota no Enem? Bolsa de até 35%. Estudou o ensino médio em escola pública? Bolsa de 30%. Confie, vai passar. Prepare-se para o futuro. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora no programa Militão e Militão vamos conversar um pouco sobre ansiedade. Está conosco para falar desse tema a fisioterapeuta Claudete Romanizzi. Boa noite, Claudete. Boa noite, Marcelo. Tudo e você? Tudo jóia. Então tá bom. Ô, Claudete, diz uma coisa para nós. As pessoas estão mais ansiosas? Bom, Marcelo, tem uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que foi feita antes da pandemia que já mostra que 5 a 6% da população mundial apresenta sintomas de ansiedade, mas no Brasil essa taxa chega a quase 10%. E nós ganhamos o prêmio de país mais ansioso do mundo. Uau! Isso antes da pandemia. Imagina agora. Essa pesquisa é de 2019. E Claudete, a ansiedade é uma doença? Olha, a ansiedade, ela consta no Código Internacional de Doença, né? A ansiedade e alguns das suas variantes, né? As formas de ansiedade. Porém, um pouquinho de ansiedade, se ela não for exacerbada, ela é um comportamento que é benéfico para nós, porque a ansiedade é você se preocupar com o futuro, você se organizar, você começar a pensar em soluções para algum problema que você vai enfrentar. Mas quando ele se torna exacerbado, a partir de um certo nível, realmente ele começa, né, a atrapalhar a sua vida, ele começa a te trazer, trazer sintomas físicos, sintomas emocionais, e aí ela se torna realmente patológica, né? E pode bloquear as tuas atividades, a tua evolução. Então, tudo é o equilíbrio, né? Nem também calmo demais, mas também não preocupado demais. E qual que é? Porque tem outras coisas que também tem muitos casos, que é o estresse, por exemplo, não falar depressão, a síndrome do pânico. Qual que é a diferença dessas coisas e da ansiedade? Bom, vamos fazer uma linha de tempo. A depressão, ela é sempre relacionada com questões do passado. Alguma coisa que a pessoa não resolveu, não superou no passado. Ela fica muito apegada ao passado. O estresse é algo que normalmente você está vivendo ainda. Pode até fazer tempo, mas você ainda continua sendo submetido àquela situação. Aquilo ainda está te afetando. A ansiedade é uma questão com o futuro. É viver em relação ao futuro, preocupado com o futuro. Pode ser um futuro mais próximo e pode ser um futuro mais distante, ou pode ser algo que nunca vai acontecer. Certo. Preocupado, hoje em dia as pessoas estão ansiosas com relação ao coronavírus, da Covid-19. E podem nunca pegar, mas elas já estão ocupando grande parte da energia delas com essa situação. Então isso seria uma forma de ansiedade. E a síndrome do pânico seria a agudização da ansiedade. Seria quando o corpo não aguenta, né? É tanta ansiedade, tanta preocupação, ou consciente, ou de forma consciente ou inconsciente,
que aí o corpo manifesta crises agudas. Aí entra em sintomas físicos, né? Ataque cardíaco, questões emocionais, muitos medos, né? Medo de morte, falta de ar. Então, quando a pessoa entra numa agudização da ansiedade, ela está numa crise de pânico. Quais são as consequências da ansiedade, Claudete? Dependendo do nível, né? Então, ela começa a trazer várias consequências ruins para a vida. Eu atendo muitas pessoas que já não conseguem mais prestar uma prova, não conseguem viajar, porque ficam tão ansiosas que aí passam mal. E então a ansiedade pode começar a afetar até questões boas, né? A pessoa não consegue mais viver o hoje de tanta preocupação com o futuro. E aí quando ela vai enfrentar uma entrevista de emprego, qualquer situação que coloque ela em alguma situação de desconforto, ela já não consegue. E aí impede a pessoa de evoluir e impede a pessoa, às vezes, de usufruir da vida. Tem alguém que é mais propenso a ter ansiedade, a desenvolver ansiedade? Bom, o que a gente percebe, assim, na prática, na clínica? Os perfis que mais a gente percebe que estão vindo com queixa de ansiedade. Porque a faixa etária se alargou. Hoje eu recebo crianças, né, pais que trazem crianças de 4 a 5 anos para microfisioterapia por observarem comportamentos de ansiedade. Nossa, cedo, hein? Cedo. Então, quais são os perfis, assim, porque tudo é um equilíbrio. Então, quais os polos que podem levar a essa síndrome, a esse transtorno? Crianças jovens que não foram submetidos à frustração, que não desenvolveram a capacidade de se frustrar, de esperar a superproteção. E, de outro lado, pessoas que foram muito exigidas, muito cobradas e que, por consequência, se transformam nos seus próprios algozes, né? A pessoa que se cobra muito. Então, os dois polos, né? Ou uma superproteção ou uma cobrança muito forte pode fazer com que a pessoa solte no corpo essas questões em forma de sintomas de ansiedade. E do ponto de vista da microfisioterapia, o que pode causar? Esses quadros é o que você disse ou tem mais coisa? Bom, do ponto de vista da microfisioterapia, nós vamos observar quem é aquela pessoa. Então, ele chega para mim, nós vamos observar quem ele é. Qual é o histórico, qual a dinâmica familiar, qual é a dinâmica profissional, o que está em desequilíbrio, né? Porque a gente tem leis, né? Se a gente não seguir as leis da natureza, a gente se afasta muito das leis da natureza. Tem as leis biológicas, dos tecidos internos. A pessoa, a gente tem 3 tecidos que formam o nosso corpo. Um é responsável pelo sentir, outro pelo pensar e outro pelo agir. Qualquer desequilíbrio, a pessoa que pensa demais, ou a pessoa que sente demais, ou a pessoa que age demais, ela pode se desequilibrar. Isso nós vamos conseguir encontrar em qual tecido está desequilibrado dentro do corpo da pessoa. Se ela tem uso de drogas, nós vamos encontrar as toxinas que podem ter. Muitas pessoas vão usar droga de forma recreacional e começam a desenvolver ansiedade porque o corpo não aceitou, desencadeou alguma coisa ali dentro. Drogas, medicamentos, memórias. Na micro a gente vai encontrar memórias até transgeracionais que a pessoa já traz da sua ancestralidade e que podem estar ocasionando esses sintomas. Claudete, apenas com 1 minuto de programa, o assunto é muito bom, né? Merece mais tempo. Como a microfisioterapia trata o indivíduo com ansiedade? Bom, Marcelo, você disse bem, a gente não vai tratar a ansiedade, a gente vai tratar a pessoa. Então nós vamos conhecer aquela pessoa e vamos procurar no corpo dela quais foram os eventos, as questões que ela passou, ou a forma que ela lidou e sentiu tudo isso. Vamos encontrar, vamos desbloquear e, de preferência, levar a pessoa ao que Hipócrates falou, encontrar a sua cura. E ter autonomia daqui por diante para lidar com essas questões e não deixar a coisa chegar no ponto de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Claudete Romanese, muito obrigado, grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Boa noite para todos.